Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui de volta, sou o professor Jason Rebouças, licenciado em Matemática, para a gente continuar com as nossas aulas sobre os descritores. E hoje nós vamos estudar, naquele nosso projeto de Recuperando Juntos, do 360 graus, o ângulo 360 graus na educação. Isso é um projeto da Secretaria de Educação daqui do município de Caculé, na Bahia. E hoje nós vamos estudar o descritor de número 3, que tem como tema identificando as propriedades de triângulos pela comparação de medidas de seus lados e ângulos, ok? Bom, observe os triângulos abaixo. Já vamos começar falando sobre os triângulos em si. Mas aqui já temos uma questão, porque matemática, o certo, o bom, o produtivo é a gente aprender fazendo. Então, a gente já vai começar com a questão, tá? A questão de número 1 diz assim, observe os triângulos abaixo. Temos aí 3 tipos de triângulos. Nós temos o escaleno, o isósceles e o equilátero. E a questão, o comando da questão é que qual desses triângulos ele é o equilátero? E aí nós temos o primeiro com 2 ângulos iguais e um diferente, que é o escaleno, não é? Temos o segundo, que com os 3 ângulos diferentes, não é? E temos o terceiro, que é o equilátero, o triângulo de número 3, que ele realmente tem os 3 ângulos iguais. Quando o ângulo é igual, o lado igual, em frente a ele, é igual. Então, equi é igualdade, né? Equivalência, láteros, lateralidade. Então, são os 3 ângulos iguais por apresentar 3 lados iguais. Alternativa C, é o triângulo de número 3, ok? Bom, gente, observe o triângulo EFG abaixo. Perceba que esse triângulo EFG, ele tem um ângulo interno, um ângulo de 90 graus no ponto F. Observe também que na letra E temos um ângulo desconhecido, eu chamei de X, uma incógnita. Em frente a ele, o G, tem um ângulo externo de 120 graus. Na geometria, a gente sabe que o ângulo externo ele é igual à soma dos 2 ângulos internos opostos a ele. Ou seja, x mais 90 é igual a 120 graus. Uma equação simples, onde x é igual a 90 menos os 120 graus menos os 90, que o x vai ser 30 graus. O comando da questão pede, quanto mede o ângulo x desse triângulo? 30 graus. Tá? E aí ele pede para observar as figuras. Nós temos uma outra questão, onde temos 3 tipos de figuras, tá? E ele pede para observar. Como já disse no comando da primeira questão, o primeiro triângulo, vamos estudá-los, né? Muita tranquilidade, a gente sabe que o lado A, o lado B e o lado C são diferentes entre si. Se são diferentes, ele é um triângulo escaleno, tá? O triângulo B, ele tem os 3 lados iguais, com os ângulos internos iguais. Ele é o equilátero daquela questão anterior, questão 1. E o isósceles, que tem 2 lados iguais e um lado diferente. Os 2 lados iguais aí apresenta entre si o lado oposto ao ângulo alfa iguais também, ok? Então, alternativa A, quando o comando pede o seguinte, quanto aos lados das figuras acima, podemos afirmar que os triângulos são respectivamente escaleno, o primeiro, equilátero, o segundo, e isósceles, o terceiro. Letra A, alternativa da questão. Gente, essa questão 4, ela é uma questão bastante interessante, tá? Ela tem um prédio e uma casa. É semelhança de triângulos, que também é um dos comandos do descritor 3 dos triângulos, né? E a questão diz o seguinte, uma casa de 6 metros de altura produz uma sombra de 3,5 metros. No mesmo instante, ou seja, o Sol na mesma posição, projeta uma sombra de 35 metros de um prédio, projeta a sombra de um prédio no valor de 35 metros. A questão está querendo saber o comprimento, a altura do prédio. Essa questão a gente faz por semelhança de triângulo. Ou seja, o lado a altura do prédio, x, está para a altura da casa, x sobre 6, assim como a sombra do prédio está para a sombra da casa, 35 sobre 3,5. Eu preferi multiplicar os 35 por 10 e os 3,5 por 10, porque ficou 350 e 35. Fazendo isso, eu consigo eliminar a vírgula. Eliminando a vírgula, vai ficar x sobre 6, que é igual a 350 sobre 35. Gente, 350 por 35, simplificando, fica 10 sobre 1.
Fazendo meio pelos extremos, ou extremos pelos meios, ficaria x vezes 1 é igual a 6 vezes 10. X é igual a 60. Essa é a alternativa A, resposta da nossa questão. Questão tranquila, de semelhança de triângulos, tá? E nós temos aí, então, uma outra questão muito parecida, que são duas escadas que estão encostadas em um muro, em dois muros aí, muros paralelos entre si, como mostra a figura abaixo aí. Bom, o que a gente pode perceber? Eu tenho um muro de 3 metros e um muro de 2 metros. Uma escada que faz com a horizontal o solo 50 graus e uma outra escada que faz com o solo 48 graus. A primeira escada, os dois muros fazem com a horizontal 90 graus. Tranquilo. A primeira escada, por fazer 50 graus, a gente soma os ângulos internos. Gente, eu quero que vocês se lembrem que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo retângulo tem que ser 180 graus. Retângulo não, 180 graus, ok? Então, se eu já tenho 90 graus, mas o ângulo alfa, eu chamei o primeiro ângulo maior, que eu não sei, chamei de alfa, mais 50 graus, ou seja, eu tenho 90 com mais alfa, com mais 50, igual a 180 graus. 50 com mais 90, 140 graus, mais alfa, que é igual a 180 graus. Ou seja, 180 menos 140, eu vou ter alfa como 40 graus. Então, o ângulo alfa desconhecido da escada maior é 40 graus. Ele pede respectivamente. O ângulo menor, mesmo procedimento, tá? 48 graus mais 90 graus mais beta, que é igual a 180 graus. Então, beta que vai ficar 90 com 48 vai ser 138 graus, que é igual a 180. 180 graus menos os 48, que passa para o segundo membro, troca de sinal, eu vou ter um beta de 42 graus, ok? Então, pessoal, o comando da questão me pede quanto medem os dois ângulos formados pelas escadas. Maior, nós já vimos que é 40 graus, e menor, nós já vimos que é 42 graus encostada nesse muro aí. Alternativa C, C de casa, é a resposta da nossa questão, ok? Com essas questões, gente, a gente consegue, então, estudar o descritor de número 3, que é justamente a parte dos ângulos, né? Identificando as propriedades de triângulos, pela comparação de medidas dos seus ângulos, dos seus lados, não é? E aí a gente consegue fechar esse terceiro descritor, ok? Bom, continuando juntos, reconstruindo juntos esse nosso conhecimento. Um forte abraço e até a próxima aula.